Olá, bom dia. Estamos aqui hoje para mais uma live com a doutora Vilma Botassin. E nós vamos, sobre um tema que é muito bacana, que os pais precisam entender um pouquinho melhor para poder ajudar os seus filhos, que é o TDAH e o TOD, e que estão com alguns conflitos em casa. Bom dia, Vilma, seja Bom dia, bem-vinda. amiga. O Agora som tá virou tudo, bom? né? O sol está Ah, muito lindo, os passarinhos estão cantando, estão comendo caqui. ai, que Olha, tá delícia. lindo o sol. E assim, quando eu Ai, que vejo o bom. sol lindo, o céu azul, eu falo assim, puxa vida, como Deus é bom, né? Deu Deus é mais um dia pra perfeito. gente, né? E aí, menos Exatamente. um dia para terminar a quarentena, né? Menos um dia para a gente terminar a Exatamente. quarentena. E menos um dia, e menos um dia para, se Deus quiser, da descoberta de uma medicação que vai ser efetiva para a cura desse Covid-19, né? Então, Se vamos Deus orar e pedir a quiser. Deus. Tá bem. Bom Tô dia a enquadrada aí? todos. Tá enquadrada direitinho. Bom dia a todos que entraram, sejam muito bem-vindas. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre a questão do transtorno do déficit de atenção e do transtorno opositor desafiador, Fiquem à vontade para perguntar, tentaremos Cláudia, esclarecer as dúvidas. Oi! você não se apresentou. Você precisa se Ah! apresentar. Bom, eu sou a Cláudia, psicopedagoga, neuropsicopedagoga. Estou aqui em Minas Gerais, a minha colega é de São Paulo, eu também era de lá, mas a gente continua trabalhando juntos, discutindo os casos juntas, E assim, é um aprendizado constante, que a gente precisa, todo profissional tem que continuar buscando, né, Vilma? Por isso que a gente está sempre Com antenadinha certeza. aí, né? Agora eu vou me apresentar. Sou Vilma Botassin, psicóloga clínica cognitivo-comportamental, especialista em neuropsicologia, reabilitação cognitiva e hospitalar. Isso, muito Pronto, já nos bem. apresentamos. Isso. Que seja um bate-papo bem gostoso, que seja bem esclarecedor, né, Vilma? Tá. Isso. Então, Cláudia, vamos iniciar o nosso bate-papo aqui. Cláudia, como que é a formação do indivíduo, os elementos básicos para a formação de um indivíduo? Porque a gente tem que começar, é assim, o ser humano nasce. Como que é essa formação? Ele é um organismo vivo, ele é diferente dos animais. Então, ele precisa quê? Ele precisa de cuidados, ele precisa de atenção, de afeto. Como é que a gente consegue explicar para um pai que o desenvolvimento começa não, bem antes do nascimento, não é? Uhum. Na Lá na barriga da mãe. Aí gestação. depois a gente vai Uhum. fazer uma live para as grávidas, né? Acho que isso é bem legal Isso. Uhum. para essa formação. Então, assim, fala para mim, como é que acontece toda essa caminhada nesse desenvolvimento? Bom, o que a gente precisa pensar antes de mais nada, Que nós temos aí dois elementos básicos, que formam o indivíduo, na sua constituição. E quais são esses elementos? A herança genética, que vem lá do pai, que vem da mãe, E o ambiente no qual ele está inserido. Bom, alguns estudos, eles vêm mostrando para a gente a importância do ambiente nesses primeiros anos de vida da criança. Então, até os 3 anos de idade, que são estruturadas a base da personalidade e de como que esse indivíduo, ele vai interagir com o mundo. Então, a questão ambiental, além da genética que nós carregamos, também é muito importante, Então, o que a gente percebe, O que os estudos mostram para a gente? É importante a gente ressaltar que tudo que nós falamos aqui tem tudo embasamento científico, a gente sempre busca autores e pesquisadores que realmente estão aí sempre em busca de inovações, Vilma? Então, a Isso neurociência, ela mesmo. está trabalhando, trazendo para a gente todo esse embasamento, que eu acredito que é muito importante.
Então, assim, as crianças nascidas em lares saudáveis, né, recebendo os estímulos afetivos, os estímulos necessários, que são os estímulos sensoriais, as crianças, né, que são educadas através de limites, né, então elas começam a fazer as conexões neurais que vão, né, tornar elas mais saudáveis, né, e confiantes para lidar com os conflitos do dia a dia. Então, com isso, elas terão um equilíbrio emocional muito maior, elas terão uma capacidade para o aprendizado muito melhor, né, e vão saber resolver os conflitos do dia a dia. Bom dia, tia Branca, seja bem-vinda, querida, aproveite, tá bom? Posso dar uma... Outro... Cláudia, posso estar falando uma coisa? Eu acho que isso aí que você falou é muito Pode. importante, né? Que você falou, por exemplo, a criança nasce, a criança precisa de carinho, precisa de afeto, precisa de amor, tudo isso. Só que, assim, existe nesse intermeio a relação pai e mãe. E Sim. muitas vezes, nessa formação dessa formação da personalidade, que é 50% pai, 50% mãe, certo? E o ambiente, como você mesmo disse, o ambiente que ele está inserido. Se há, dentro desse ambiente, um ambiente disfuncional, à medida que essa criança vai desenvolvendo, ela vai ser uma criança que ela vai internalizando, embora ela não consiga se expressar, ela vai dando sinais de que tem alguma coisa errada. Mas aí a mãe fala, mas ela tá assim, ela tá assim. Aí você pergunta, você como psicopedagoga, e aí eu também pergunto como neuropsicóloga, mãe, como é a relação de vocês no dia a dia? Não é? E às vezes uma criança de 3 anos é uma criança que faz muita birra, uma criança que chora muito, que grita, que tudo, sabe? E aí, o que tem a ver? É o lar, é aquilo que você falou, o lar saudável. Se o lar não for saudável, essa criança começa a desenvolver essa disfuncionalidade. Sim, Não é? sim, isso mesmo, isso mesmo. E complementando, né, toda essa nossa fala aqui, a gente falar do ambiente, o lar, também tem a questão da escola, o ambiente escolar, né? Que ele é indispensável à formação, né, do indivíduo, à formação da criança, porque é lá, né, que vai ser potencializado toda a aprendizagem intelectual e esse convívio social. Então, ela vai aprender, né, as questões relacionadas com o aprendizado escolar, mas também a conviver com as outras crianças, como lidar com as outras crianças, né? É claro que é isso que você disse, a gente carrega uma carga genética, uma herança genética, um pouquinho do pai, um pouquinho da mãe, um pouquinho da tia, vem tudo ali embutidinho, mas, né, a questão do ambiente favorece todo aí uma modificação, um desenvolvimento cognitivo nessa criança. A gente vai falar então, começar a falar pelo TDAH, né, que eu acho que quem nunca ouviu falar do TDAH? TDAH é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, eu estava fazendo algumas pesquisas para poder colocar aqui na live algumas informações importantes, e no ano passado, em outubro do ano passado, a Academia Americana de Pediatria, ela acabou publicando as novas diretrizes, né, sobre o TDAH, lá na revista pediátrica, né? Então, o que eles trouxeram para nós, né? Que o transtorno, o TDAH, ele é um transtorno comportamental, ele é mais comum, e a segunda doença mais crônica prevalente na infância. Então, o que isso quer dizer, né? Essa criança, ela precisa de um acompanhamento multidisciplinar para garantir para ela o bem-estar durante o seu desenvolvimento, né? Na adolescência, para que ele tenha menos prejuízos quando chegar na idade adulta. O que eu percebo? Hoje eu trabalho numa instituição de ensino superior, eu sou psicopedagoga institucional, eu atendo cerca de 30 alunos, mas lá a nossa equipe, ela atende em torno de 90 alunos.
E o que que a gente percebe aqui, né, onde eu estou, e em São Paulo também isso acontece, os pais, eles não têm a noção da importância do trabalho multidisciplinar. Então, quando essas crianças chegam lá no ensino superior, eles chegam com muitas dificuldades, né? Não sabem estudar, não sabem como lidar com a questão da desatenção, não sabem de que forma se comportar numa sala de aula, porque eles são jovens adultos, já não tem mais aquela questão de ser adolescente. Apesar de que quem tem o TDAH, devido a disfunções executivas, existe uma demora na maturação cognitiva, né, Vilma? Então, o que que acontece? Com certeza. A maturação, né, principalmente nos meninos, onde deve acontecer por volta dos 20, 21 anos, vai acontecer mais ou menos com 28, 29 anos, e olha lá, Quase 30, dependendo do caso. e olha lá, verdade. Não é? Você Exatamente. sabe Então, uma coisa, Cláudia, não interrompendo, assim, na verdade, eu acho que uma coisa que tem que ficar bem claro, tanto meninos como meninas podem ter o TDAH. Só que os comportamentos, embora tenham o déficit de atenção, eles se comportam de formas diferentes, não é? diferentes. Quando Uhum. eu tenho atenção, eu vejo assim, que os meninos, eles são mais agressivos, né? Por quê? Porque eles Sim. têm um apego, eles são mais hostis, porque eles têm um apego inseguro, né? É como se Uhum. eu tivesse metas, assim, de autodefesa, né? Que Uhum. deixaria Uhum. ele, assim, mais hostil. Além deles Uhum. serem a questão motora, né? A questão motora, que acho que é algo muito relevante, de não parar, de ficar correndo, de ficar. Uhum. Eu já peguei criança que subia na mesa, descia por debaixo da mesa, descia a escada de ponta cabeça, sabe? Uhum. Menino de 7 anos, na hora da alfabetização. Então, você vê, eles têm um comportamento agitado. A menina com TDAH, a prevalência é menor, né? Não que não haja, Uhum. né? Mas a prevalência é menor. E por a prevalência ser menor, ela também tem uns comportamentos de hiperatividade. E aí, Tem. você quando chega no, você como professora do ensino superior, você vê a diferença entre o adulto hiperativo homem e o adulto Sim. hiperativo mulher. E o que que você percebe quando eles chegam na idade adulta, tanto homens como mulheres? Então, nessa questão da agitação motora, né, dessa hiperatividade, ela vai diminuindo conforme ele vai chegando na fase adulta. Mas existe o quê? Uma inquietação interna, existe uma agitação interna. Da mesma forma que o pensamento ele é acelerado na infância, na adolescência, na fase adulta também. O pensamento acelerado na fase adulta é mais intenso do que a agitação motora. Então, assim, a gente até percebe essa agitação, mas em menor intensidade do que se fosse na adolescência, do que se fosse na infância, né? Agora, por que que a gente fala tanto do nosso trabalho, da importância do nosso trabalho? Porque quando chega agora lá no ensino médio, essas dificuldades que eles apresentam seriam minimizadas. Até porque o TDAH não tem cura. A gente sabe que não tem cura, mas através da terapia a gente consegue ensinar esse indivíduo a como lidar com esse transtorno, com esse comportamento. Essa é a nossa função, né? E o que a gente também não pode esquecer é que o TDAH ele também acaba evoluindo para outros transtornos da saúde mental, né? Que é o que nós vamos colocar aqui ao longo da nossa live, tá certo? Bom. Cláudia, assim, em relação ao TDAH, que seria assim, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Existe Uhum. assim, o TDA, que as pessoas, geralmente os adolescentes, as meninas, tudo, vão desenvolvendo. Quando você faz uma avaliação neuropsicológica, o que que você percebe? Tem muitos que têm o déficit de atenção, mas não tem a hiperatividade e nem a impulsividade. Outros têm o tipo combinado, que é a hiperatividade ou a impulsividade, Uhum. né? Mas tem outros que são, eles têm o déficit de atenção, mas eles só são impulsivos. Impossível. Sabe Uhum. aquela pessoa que não espera você falar? Que ela já vai para Uhum. cima, ela já vai falando, dando uma resposta.
sendo que ela não sabe nem o que você ia falar. Então, assim, são pessoas que aí os pais falam assim, nossa, meu filho é muito mal criado, ai, meu filho é um respondão, ai, meu filho é isso. Começa a colocar, assim, você vê isso, né, na clínica também. Aí, meu filho é mal criado, meu filho é isso, meu filho é aquilo, sabe? Então, você percebe que, na verdade, aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto tem uma impulsividade, certo? Ele tem um TDAH, ele tem, assim, um déficit de atenção com uma impulsividade. Então, a gente vê isso no dia a dia. Daqui a pouquinho nós estamos internando todo mundo com TDAH, né? Pois é, o que acontece? Nós temos que pensar o seguinte, os pais chegam pra gente falando, meu filho não para, meu filho é sem educação, meu filho sobe até em cima da estante, ele é TDAH, calma. Existe uma agitação na infância que ela é normal, faz parte do desenvolvimento infantil, tá? Mas aí, falando dos tipos de transtorno do déficit de atenção, tem alguns estudiosos que dizem que só tem 2 e tem alguns estudiosos que dizem que tem 3 tipos, né? Então, eu vou falar desses 3 tipos, né? Mas, na verdade, são apenas 2, que é o transtorno do déficit de atenção e tem o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade com impulsividade. Quem tem o déficit de atenção é aquele que tem a característica de ser mais desatento, é aquele aluno muito quieto no canto da sala, que não dá nenhum tipo de trabalho, super tranquilo, né? Aquela criança que até tenta, né, aprender. O professor olha para ele e fala, nossa, o cara está entendendo tudo que eu estou falando. Mas, na verdade, ele deve estar pensando no videogame, no passeio que ele vai poder fazer com os pais no final de semana, ou desenhando no caderno, fazendo um desenho, né? Ele se distrai com isso, porque ele tem uma distrabilidade facilitada. Qualquer coisa chama a atenção, né? Ele também apresenta dificuldade de sustentar o foco diante de uma atividade que é mais complexa, né? Então, ele tem essa dificuldade de ficar centrado, né? E ele perde também ele perde a percepção de tempo. Então, ele não sabe se está na hora de almoçar, se está na hora de tomar um banho. Cláudia, deixa eu te falar. É assim, agora me fala, como que vai entrar essa informação? Por exemplo, você deu a informação, o que precisa ser feito? Sim, mas calma. A informação entrou no cérebro. Vamos lá. Pois é. Mas o que acontece? O pensamento dele, enquanto no hiperativo, eu tenho uma aceleração, né? Ele tem um pensamento mais acelerado, no desatento ele é mais lento, ele é mais devagar, né? As estruturas cognitivas, neurais dele são mais lentos. Isso tem a ver com a questão da bainha de melina, que a gente não vai falar aqui agora, que não é aula para isso. Não é? A gente não vai entrar. Ele tem uma latência maior, aí quando chega na hora de lembrar aquele conteúdo, ele esqueceu tudo. Esqueceu, porque ele não conseguiu reter, Então, o que acontece com essas crianças que a gente percebe na sala de aula, que a gente vê? Quando o professor dá conta da necessidade desse aluno para ir para um profissional, ele já está com notas muito baixas, né? Aí os pais não entendem, porque ele é muito quieto, ele não tem problema de comportamento, mas ele tem a desatenção. Eu falo que é muito mais difícil o professor perceber quem é desatento do que quem é hiperativo. O desatento não chama atenção, mas o hiperativo chama atenção. Porque o hiperativo... Cláudia, sabe aquela criança que o professor chega para você e fala assim, professora, doutora Cláudia, ele vive no mundo da lua, não é possível, né? Como é que pode? Ele está sempre no mundo da lua. Aí, e é o quietinho, né, da sala de aula, mas está no mundo da lua, né? Deixa eu só pegar aqui, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. A Ângela disse assim, tem que ser encaminhado e ter um atendimento especializado. Sim, tem que ter, muito.
Por isso que sempre quando eu vou fazer uma visita na escola, eu converso com a professora e converso com a coordenação e falo, gente, vocês precisam encaminhar os alunos, eles precisam. O quanto antes a gente trabalhar em terapia vai ser melhor para essa criança na vida adulta. Que a Vivi está perguntando aqui, o déficit de atenção pode ser melhorado na vida adulta? Sim, pode. Com o trabalho psicopedagógico, com o trabalho neuropsicológico, né? O que acontece? Né? Eu estando dentro da instituição de ensino superior como psicopedagoga institucional, eu dou várias dicas, várias orientações de como melhorar não só o comportamento, mas o rendimento acadêmico. Porque eles passam a ter mais consciência daquilo que está acontecendo. Bom dia, Raquel, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Tem que ser tratado, né? O quanto antes deve ser tratado, tá? Ô, Cláudia, oi. Cláudia, deixa eu te falar. Assim, ó, na vida adulta, como que a gente detecta? Na verdade, assim, sabe aquela pessoa que começa 1000 coisas ao mesmo tempo e não finaliza nada? Não é? E aí, assim, esse é um TDAH. Porque o TDAH hiperativo. Ele começa várias coisas, como, por exemplo, uma dona de casa. Aí ela começa a lavar a louça, vamos para a atividade comum. Lavar a louça, ela trabalha o dia inteiro, ela lava a louça, daqui a pouco ela põe a roupa na máquina, mas aí ela não terminou de lavar a louça. Aí ela não arrumou a cama, né? Aí, mas eu tinha que arrumar a cama. Aí simplesmente a pessoa se perde, não é? Aí, quando chega assim à tarde, por exemplo, o desgaste mental é tão grande. É muito maior. Não é? Agora me explica como que funciona esse desgaste mental nessa caminhada de uma pessoa que... Sim, a questão do tipo hiperativo impulsivo, acontece isso. Ele quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, justamente pela questão da agitação motora que ele tem. Então, ele acredita que vai dar conta de tudo. Então, começa a fazer uma coisa aqui, começa a fazer outra ali. Não é só a mulher, o homem é da mesma forma. Quem não conhece um ser, um indivíduo que está sempre iniciando um trabalho que nunca termina? Não é? Então, mas olha só, se isso for trabalhado, a coisa que a gente mais ensina para quem tem o TDAH é ter rotina. Eles precisam de rotina. É planejamento. Por quê? Diante das disfunções cognitivas, eles não conseguem seguir com aquelas obrigações. Por isso que começa uma coisa e para, vai fazer outra e para. E sempre tem ideias. Porque aquilo que eu falei, quem é hiperativo, ele está sempre com o pensamento acelerado, pensando 1000 coisas. Consegue perceber? Então, essas pessoas, além de ter agitação motora, é uma pessoa que fala muito, que não tem foco naquilo que fala. Ela é falante, ela quer colocar, ela não escuta o outro, ela quer falar sempre. Um começa a falar, o outro também ele quer falar mais do que o outro, né? Alguns apresentam até uma questão de intolerância ao erro. Ele não aceita errar, ele se frustra com muita facilidade em relação a isso, né? E tem alguns ainda que apresentam aquele temperamento explosivo. Nossa, você vai falar, ele já explode, né? Então, o que eu aconselho, então, a essas pessoas? Busca, né, ajuda de um psicopedagogo, de um neuropsicopedagogo, de uma neuropsicóloga, para você começar a criar essa rotina, para você ter um bem-estar, porque a partir do momento que a pessoa percebe que ela começa e para, isso traz um abalo no seu emocional também, né? É a rigidez, né, Cláudia? A pessoa é rígida, né? Aquela pessoa rígida. Quando ela coloca uma coisa na cabeça, ela não para. Ela fica com aquele pensamento automático, sabe? E fica repetindo aquilo o tempo todo. E não tem, assim... Aí, geralmente, quando eu trabalho com terapia de casal, eu vejo isso. Que a pessoa fica com aquele pensamento automático e fica repetindo aquele mesmo assunto e não para, não é? Então, assim, ela não tem uma
flexibilidade, é isso? Sim, Não é? sim, exatamente. Ela tem essa questão de rigidez de pensamento, né? Ela não consegue flexibilizar. Se eu não estou conseguindo caminhar reto, será que eu não consigo fazer uma curva e chegar no mesmo lugar? Eu dou um pouquinho mais de volta. Não, ele quer passar naquele lugar, né? A gente tem que falar também do tipo misto, que o tipo misto, qual que é? Eu tenho a junção de quem é desatento pela a impulsividade. Então, ele não tem o foco, mas ele é impulsivo nas ações que ele pratica, né? Então, ele é até quietinho, mas ele faz sem pensar, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa perceber e entender nas crianças. Eu já escuto, deixa eu ver aqui, peraí, como lidar com a questão do erro? Minha sobrinha tem TDAH e hiperatividade, todavia não aceita o erro e fica nervosa. Olha, quem ajuda nessa questão é a psicóloga, é ela que vai trabalhar isso com a sua sobrinha. A ajuda psicológica ela é muito importante para aceitar a frustração, né? A gente trabalha isso no jogo. Né? O psicopedagogo, o neuropsicopedagogo vai trabalhar essa questão do erro, da frustração no jogo, porque ele precisa aprender a errar e a perder. Opa, Cláudia, é assim, ó, eles têm uma dificuldade, tem uma baixa tolerância à frustração, sabe? Exatamente. Se frustrou, já fica, é o caso da sobrinha dessa moça, que já fica nervosa, que já fica angustiada, já fica desesperada, não é? E aí onde libera o hormônio, o cortisol, né? E aí desequilibra, né? Ele tem um desequilíbrio total. Olha só, a Vivi está perguntando como lidar com aquele... não, a de baixo, desculpa. A APA pergunta, como podemos lidar com uma pessoa adulta que tem essa hiperatividade com os filhos, para que os filhos não sigam o mesmo exemplo? Bom, se na família a gente tem ou o pai ou a mãe que é hiperativo, a gente precisa mostrar aquele comportamento para que ele possa entender e ter o controle, tá? A psicóloga, o psicopedagogo, ele trabalha também com o adulto nessa questão, né? De alertar em quais os momentos que ele está tão agitado, que ele está tão impulsivo. Não é só questão de medicamento, a gente tem que pensar que é possível também trabalhar só com terapia, mas existem casos que têm sim a necessidade do medicamento. Não sou contra o medicamento, muito pelo contrário, eu acredito que a gente precisa sim medicar, mas quando existe a necessidade, não medicar de qualquer forma, só porque a criança é agitada, então a gente precisa ter esse cuidado também, tá? Mas a terapia, ela é muito importante para a conscientização desse comportamento e a melhora desse comportamento. Todo TDAH não aceita o não. Sim, aí eu vou explicar o porquê, Fernanda. Por que quem tem o TDAH não aceita o não, né? Vamos entrar na questão do comprometimento funcional de quem tem TDAH e as comorbidades que ele apresenta. Em relação a esses comprometimentos funcionais, o TDAH ele vai trazer prejuízos na vida acadêmica, no aprendizado dele, né? Na vida social, vai trazer um comprometimento também na área, no profissional, né? Se ele não souber lidar com isso. E à medida que a criança ela cresce, que vai se tornando um adulto, ele também vão acontecendo, ocorrendo as comorbidades psiquiátricas, né? Então, deixa eu só verificar aqui, que às vezes dá um eco, eu preciso tirar. Então, o que acontece? Estima-se que em torno de 70% dos pacientes que têm o TDAH, eles apresentam ao menos um diagnóstico comórbido, tá? 32% dos pacientes com TDAH têm, no mínimo, 2 transtornos psiquiátricos, né? E 11% de quem tem TDAH tem 3 ou mais diagnósticos psiquiátricos. Cláudia, geralmente a pessoa com TDAH, ela tem um grau de ansiedade muito alto, né? Um grau de ansiedade generalizado, por conta, assim, aí tem níveis, né?
por conta da expectativa do futuro, não é? E aí, quer dizer, ele está sempre com o cérebro muito acelerado. E isso faz com que a vida dele seja uma vida, assim, muito angustiante, porque ele nunca está bem. Porque está sempre na expectativa, é no trabalho, é na família, se dentro da família as pessoas não têm aquele transtorno, ele se irrita muito, a irritabilidade. Então, nesse contexto familiar, eu acredito que, na verdade, assim, é onde eu acredito que muitas, nos dias que nós estamos vivenciando nessa quarentena, muita gente está descobrindo o CDAH dentro de casa, Sim, hein? sim. Então, se conhecendo, né? A vivência, essa convivência mais próxima, né? Estão mostrando realmente quem são as pessoas. E falando dessas questões, transtornos ansiosos, eles já iniciam lá atrás, lá na criança. Por quê? Existe uma cobrança em cima dessa criança. Ah, ele é preguiçoso, ele não quer estudar, ele não quer aprender. Eu brigo muito. Porque eu não aceito quando uma pessoa vira para mim e fala assim, ele é preguiçoso. Eu falo, pai, quem gosta de ser preguiçoso? Quem gosta de ficar jogado no sofá sem fazer nada? Entendeu? Isso é um sintoma, isso é um sinal de que alguma coisa está errada e a gente precisa investigar. Então, os transtornos de ansiedade, eles estão aí, quem tem TDAH, em torno de 10 a 40%. A depressão, ela está em torno de 9 a 32% de quem tem TDAH. O transtorno opositor desafiador, que é o que nós vamos abordar a partir de agora, né, na próxima fala, é em torno de 20 a 67%. Olha só, Vilma, você está aqui? Oi. Oi. Peraí. Travou. Tá voltando. Estou até testando também a minha... Travou. Voltou? Vocês conseguem me ver? A Vilma caiu, ela já vai entrar novamente. Tá tudo bem aí? Conseguem me ver? Tá tudo tranquilo? Vamos lá, Vilma. Vamos dar continuidade. Bom dia, Adriano. Seja bem-vindo, Adriano. Voltou? Voltou. Bora lá, volta então. Lá, Cláudia. Cláudia, volta nos transtornos ansiosos. Tá. Lá eu estava falando antes da questão dos transtornos de ansiedade, que eles iniciam na infância mesmo. Voltou, né, gente? Tá tudo certinho aí, né? Estamos aqui de volta. Os transtornos ansiosos, eles estão em TDAH em torno de 10 a 40%. Quem tem TDAH, em torno de 10 a 40% acabam desenvolvendo os transtornos ansiosos, né? A depressão é em torno de 9 a 32%. O transtorno opositor desafiador, que é o que nós vamos falar agora, pessoal, vocês estão... Ah, tá me vendo. Voltou, né, Fernanda? Eu coloquei o 4G, vamos ver até quando que eu vou aguentar aqui com o 4G. O transtorno opositor desafiador, que é o que nós vamos falar a partir de agora, estão presentes, né, é comorbidade no TDAH em torno de 20 a 67% dos casos, né? E o transtorno de conduta por volta de 20 a 56% dos casos. Vamos falar, então, do transtorno opositor desafiador, que é muito, muito importante a gente saber, né? A etiologia do TOD, ela é muito complexo e é multifatorial. Fale sobre a hereditariedade. Tem a ver? Tem. No caso, né, se na família a gente tem alguém com TDAH, provavelmente nós vamos ter também um filho com TDAH. Nem sempre pode acontecer. Tá certo? No caso do TOD, que é o que nós vamos ver aqui agora, também tem questões ambientais, que nós vamos falar aqui, além da genética, né? Então, a questão do TOD, ele tem associação com os aspectos que são genéticos, com os aspectos emocionais e com os aspectos ambientais, tá bom?
Em relação aos fatores ambientais, o que chama atenção para poder explicar esse transtorno, né, é que a gente primeiro precisa analisar a base neurobiológica desse indivíduo, né, porque geralmente eles também estão envolvidos no comportamento disruptivo, né? E o que são esses comportamentos disruptivos, né? É uma característica principal de modelos que é repetitivo, persistente na conduta antissocial, né? Então, ele se mostra uma pessoa mais agressiva, ele se mostra uma pessoa muito mais desafiadora, né? Então, essas questões que nós precisamos aí estar atentos, né? Observando, né? Ô, Cláudia, e tudo isso que você está falando, na verdade, eu acredito que isso aí é uma outra live para a gente estar explicando, tem muito a ver com essa parte que a gente fala dos aspectos genéticos e os aspectos emocionais que está relacionado com uma gravidez, não é? Sim, sim. É o tema da nossa próxima live. Não é? Essa gravidez, essa harmonia dentro da família, dentro do lar. A mulher está grávida e tem aqueles conflitos emocionais. Então, tudo isso está passando para aquela criança, não é? Tem e relação. isso vai desencadear um futuro, ou um futuro TDAH, um transtorno opositor. Por isso que quando a gente faz uma anamnese, a gente tem que, a gente avalia e a gente procura saber qual é o histórico da gravidez dessa mulher. Sim, da gestação. Todo o processo gestacional, como ela vivenciou tudo isso, não é? E quais foram os fatores que foram primordiais para que aquela criança desenvolvesse aquele transtorno. Exatamente, é isso mesmo, né? Essa questão da gestação, ela é muito importante. Nós vamos, né, montar essa live para alertar, né, as futuras mamães, ou para aquelas que já são mães, que estão com os filhos grandes, entender o porquê desse comportamento do filho hoje, né? Elas precisam dessas informações para entender, porque eu só consigo tratar alguém a partir do momento que eu tenho conhecimento. Então, aí eu passo a aceitar, eu consigo compreender, aí eu sei como que eu tenho que agir, né? Mas voltando aí para a questão, né, do TOD, o que a gente percebe? Quando essas crianças, elas são inseridas em ambientes domésticos que são caóticos, que existem problemas, que tem discussões e brigas constantes, inclusive até violência, né, doméstica, a gente percebe que a criança pode desenvolver o TOD, né? As crianças que não têm limites, os pais que são muito opressores ou que colocam normas que são demasiadamente rígidas, né? O abuso infantil, a agressividade, a hostilidade, tudo isso são grandes fatores que levam uma criança a ter esse comportamento opositivo, né? Porque para ele, né, durante essa infância, ele vai internalizar isso como um comportamento que ele tem que reproduzir na sua fase de entendimento, quando ele estiver na adolescência, por exemplo, né? Uma criança que assiste o pai bater na mãe sempre, o adolescente, o adulto, ele vai reproduzir isso com a namorada, com a esposa, porque foi isso que ele viu, foi isso que ele aprendeu, né? E a gente tem que alertar sempre os pais no sentido de que a criança aprende, ela aprende observando. Então, tudo aquilo que a gente faz, eles vão reproduzir, não é? Então, já vinculou pela internet um vídeo, né, que mostra as crianças, o pai batendo e o pequenininho do lado fazendo a mesma coisa, imitando. A mãe fumando e a criança também com cigarro. Isso, assim, choca de ver, porque é muito forte, né? Então, a gente precisa entender que as crianças aprendem por imitação. Ô, Cláudia, isso se chama socialização externalizante. Ele fixou no cérebro dele, no inconsciente dele, como ele, é aquilo que você falou da imitação, como ele o desenvolvimento dele. Então, os pais são a imitação dos filhos, né? Os filhos são a imitação dos pais. E aí ele vai desenvolver um apego inseguro, um afeto inseguro. Tem isso, né? Sim.
Tem isso também. O TOD, ele é uma comorbidade do TDAH. Em 50% dos casos de quem é TDAH, tem o TOD. Mas a gente precisa entender que nem todo TDAH tem o TOD, né? E que nem todo TOD tem TDAH, né? E eu posso ter só o TDAH, posso ter só o TOD, né? Mas acontece de ser TDAH e ter o TOD, né? E o que a gente percebe? Alguns estudos, né, levantaram que as crianças que têm TOD, elas têm, assim, os piores resultados em relação à aprendizagem e às habilidades sociais, né? Por quê? Por causa das características que ele carrega com ele. As crianças que têm só o TDAH têm um melhor aprendizado, porque ele não tem resistência, né? Ele não tem uma oposição, então ele consegue desenvolver melhor, né? Então, o que a gente precisa colocar aqui como as características mais importantes, Vilma? Nós já estamos faltando 15 minutinhos para acabar o nosso tempo, então eu vou trazer aqui algumas características marcantes, né? Esse comportamento, ele pode ter em vários ambientes, pode ser numa sessão de cinema, pode ser na escola, pode ser em casa, pode ser brincando com os amigos na rua. São comportamentos que vão trazer para ele um prejuízo significativo na vida social, que vai trazer para ele um prejuízo significativo na vida acadêmica, na vida profissional. Então, precisa estar atento a essas características, né? Os sintomas do TOD, eles podem começar a aparecer a partir dos 5 anos de idade, né? Pode, né? Mas a gente tem que só observar se realmente essas birras, essa oposição, não é uma coisa que é comum. A gente precisa ver a intensidade e o quanto isso está trazendo de prejuízo para essa criança, né? Porque nem toda birra, nem toda briga entre criança é TOD. Não, né? A gente precisa ver se isso está trazendo um prejuízo para a criança naquele momento, né? Mas fica muito mais claro para nós a partir dos 8 anos de idade, tá? Geralmente as crianças e os adolescentes que têm o TOD, eles representam uma baixa autoestima, eles têm uma fraca ou tolerância às frustrações, eles não aceitam, né, errar, têm o humor deprimido, eles têm ataques de raiva, né, são impacientes, são intolerantes, são agressivos, né? Essas são algumas das características que a gente percebe na questão das crianças com TOD, tá? Agora, vamos falar sobre as orientações, né, Vilma? Que eu acho que é o nosso tema principal aqui, as nossas orientações. Lembra do caso que você trouxe para mim? Se você quiser comentar rapidinho, eu acho que é válido. Porque agora, como a gente está em época de quarentena, as crianças estão tendo muita dificuldade, tanto criança como adolescente, no caso específico de assim, como eles têm que fazer as aulas online. Então, se a criança tem uma hiperatividade, se ela tem um TOD, se ela tem um transtorno opositor, ela vai se recusar terminantemente a querer fazer a atividade da escola. E o que está acontecendo é algo assim, em que os pais estão fazendo as lições para as crianças. E isso não deveria acontecer. E aí, como que a gente, como psicóloga, neuropsicóloga e como psicopedagoga, né? A gente tem que agir com essa criança, não é? Então, a questão, assim, de, na verdade, começar do zero, como a gente tinha falado, né? Você trazer para essa criança a confiança, né, de que você está ali para ajudar. Então, vamos fazer as atividades da vida diária? Eu acho que, assim, vamos fazer a atividade da vida diária? Por exemplo, chama o filho para lavar uma louça, chama o filho para arrumar uma cama, fazer uma comida. Vamos ver o que essa criança aqui é opositor, do que ela gosta de fazer. Olha, Cláudia, e tem funcionado, viu? Para depois você chegar até onde você que você gostaria, porque você tem que estabelecer para essa criança rotina, né? Incentivar essa coisa prazerosa, né? Evitar a palavra não. Não, você não vai fazer isso. E aquilo que a gente havia conversado, dialogar com ele olho a olho. E uma coisa bem legal seria assim, fazer os combinados, né?
ceder Sim, alguns sim. momentos. Ah, eu quero ficar no celular. Então tá. Então, assim, nós vamos estabelecer para você uma rotina, não é? Uhum, Após você estabelecer a rotina, você vai fazer tal coisa. Então, nós vamos dividir o dia em três turnos, né? Então, pela manhã, uhum. você vai levantar cedo, porque eu acho que isso é importante. É como se você estivesse indo para a escola. Vamos fazer atividade. Após você fazer a atividade, daí 1 hora eu vou deixar você brincar um pouquinho no celular, não é? Bom, agora não Uhum. está dando para tirar o celular deles, né? Então, assim, você vai brincar um pouquinho, se você cumprir. Então, acho que você fazer esse combinado e ceder alguns momentos vai estar É muito ajudando, não é? importante, é muito importante. A questão de começar do zero, que você começou a falar, realmente, eu preciso. Eu sei que todo mundo está no nível de estresse super elevado, né? Está lá em cima, né? Então, o que é começar do zero? É resgatar o vínculo afetivo com essa criança, porque a discussão entre pai e filho está tão intenso, né? Está tão forte que a afetividade ela desaparece. Né? Alguns pais têm a sensação de que o filho está incomodando a sua vida, né? Então, calma, né? Vamos buscar ajuda primeiro de um psicólogo, né? Para orientar, a te acalmar, para saber o caminho que você tem que seguir. A partir do momento que você consegue resgatar esse vínculo afetivo, você consegue ter a confiança dessa criança, desse adolescente. E com isso você transmite a segurança, você mostra para ele que você acredita nele, que você sabe que ele é capaz, né? Incentivar a fazer com ele algumas coisas que ele goste. É assim que a gente resgata esse vínculo afetivo, né? Vamos fazer juntos, não é? Isso é muito importante. Como você disse, a palavra não, ela é muito negativa, ela tem um peso muito grande. Então, em vez da gente dizer o não, que ele pode ser um gatilho para esse comportamento positivo, a gente pode dizer assim, olha, você quer fazer isso, mas olha, presta atenção, será que vai dar certo? Será que isso não vai trazer uma consequência ruim para você? Olha, Fazer ele pensar, né, Cláudia? Fazer o adolescente exatamente. pensar. Nós temos a mania de dar as respostas. Não, a gente tem que fazer eles encontrarem as respostas. Consegue perceber? Eu preciso, na questão de sentar do lado dele, olhar nos olhos, saber o que está afligindo ele. Às vezes, é simplesmente uma falta de atenção. Ele quer atenção, não é assim? Isso mesmo, tem que reforçar a identidade a todo tempo. Você consegue, você é capaz, calma. Vamos beber uma água, vamos dar uma volta, vamos tomar um banho. Alguma coisa que faça com que ele tenha o controle, o equilíbrio novamente, né? Em Elogiar, né, questão, Cláudia? Não obrigar, elogiar. né? Em questão das atividades desse momento agora, é muito ruim os pais fazerem pelos filhos. Então, assim, o que o pai pode fazer? Senta do lado dele, no computador, né? Eu acho que o computador, a tecnologia, ela é um aliado muito grande para os pais nesse momento. O que você tem que pesquisar? O que você tem que fazer? Qual é a sua lição de casa? Eu estou estudando fenômenos naturais. Mas espera aí, deixa eu ver, vamos ver aqui na internet. Vamos ver o que a gente encontra. Discute primeiro com ele sobre o que são os fenômenos naturais. Né? E depois dessa discussão, dessa conversa, fala da sua infância, como é que você viu isso na sua infância, aí ele vai se sentir motivado a sentar e fazer, né? Agora você impor, vai lá, senta, vai fazer lição, porque o professor, porque isso tem nota, não, gente. Esse é o gatilho para que ele tenha esse comportamento positivo. Ele é resistente às regras, ele é resistente às solicitações, ele não quer. Então, quando você diz para ele o que ele tem que fazer, ele vai fazer o contrário. Ele vai sentir o prazer de fazer o contrário, né? Então, trabalhar nessa questão da repressão, né, repreender a todo instante é péssimo. E você querer gritar, você querer ganhar no grito, ele vai gritar muito mais. Ele vai te afrontar, isso você não tenha dúvida. E quem que vai ganhar? Eu sinto muito em te dizer, pai, mãe,
professor, porque eu, quando dei aula lá em São Paulo, eu também tive um aluno que era opositivo, né? Ele vai ganhar. Sabe por que ele vai ganhar? Porque ele não tem nada a perder. E você tem. Você vai perder, porque ele vai falar. Ele não desiste. Ele vai vencer. E quem vai ficar frustrado, deprimido, vai ser você. Então, não faça isso. Não discuta. Senta. Se você está nervoso nesse momento, se isso está te trazendo um incômodo, sai. Sai, dá uma volta, conta 10, 15 e depois volta. E senta com ele, conversa. O que a gente precisa lembrar? Que nós, os pais, precisamos ter o equilíbrio. Eles não têm. Eles não têm. E né? Nós precisamos mostrar para eles que é fácil de controlar. Agora, viu? A gente não pode esquecer o quê? Que a gente precisa de ajuda médica também. A psiquiatria, né? Tá aí para nos ajudar nos casos mais graves, né? A psicologia tá aí para nos ajudar. Os pais fazendo a psicologia para poder entender o comportamento do filho, para que não aconteça essa violência, esse desgaste emocional. É tão gostoso sentar com o filho, fazer pizza. Sábado eu vou fazer pizza com meu filho, gente. Ele adora. É o que a gente faz, é divertido, é gostoso. A gente briga porque nós precisamos dar uma educação, né? Mas também tem os momentos de prazer de estar juntos, né? Então, faltam 5 minutinhos para a gente finalizar. O que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte: quem está com muita dificuldade, procure primeiro ajuda psicológica, né? Coloque todas as suas angústias, todos os seus desgostos, para você poder ajudar seu filho. Eu só consigo ajudar alguém se eu estiver bem. Se eu não estiver bem, eu não consigo ajudar ninguém. Então, se eu sou mãe e eu não estou conseguindo contribuir para a formação do meu filho, eu preciso de ajuda. Não é isso, Vilma? Com certeza. E tem uma outra coisa, para a gente finalizar, Cláudia, que é assim, é a maturação. Eles não têm a maturação, é a função executiva dele. Ainda mais se ele tem um TDAH, ainda mais se ele tem um transtorno opositor. Então, assim, os pais, eles são orientadores, eles não dão só o alimento, né? Eles têm que cuidar, dar o afeto, né? Não foi uma alegria ficar grávida, ter o filho? Agora, sim, depois que a gente é mãe, depois que a gente é pai, a gente não é mais a mesma pessoa. Então, a gente tem que ter esse cuidado nesse desenvolvimento, para que ele possa se sentir esse conforto, né? Sim, exatamente. Se você não está bem, é isso mesmo que você falou, você tem que procurar ajuda para que você esteja bem, para que você possa encontrar um caminho, não é? E aí a gente fala assim, mas como é que eu vou fazer isso? Comece a escrever, a escrita terapêutica ajuda. O que eu poderia fazer para poder ele se organizar, para poder... Então, primeiro você se cuida para você ajudar o outro. E ter paz no lar, né? Paz no lar. Evitar os conflitos, tentar ter respeito, né? O respeito, acho que é isso. Aprender a perdoar, né? Aprender a perdoar e ser grato por ter uma família, né? E ter filhos, né? Exatamente. Vilma, eu gostaria de agradecer principalmente as pessoas que ficaram com a gente aqui o tempo todo, né, participando, colocando aí também, né, alguns pontos que são importantes, né, a gente quer contribuir para a formação e informação de todos, para saber lidar, porque, na verdade, quem mais está sofrendo são as crianças e os adolescentes, então a gente tem que ajudar, né? Vilma, muito obrigada mais uma vez pela participação. Eu vou deixar aqui só um fiozinho para a próxima live, né? Nós vamos falar, gente, sobre gestação e os cuidados para que os filhos não tenham dificuldades de aprendizagem no futuro. Tá? Eu tenho formação em neurodesenvolvimento infantil, junto com a doutora Vilma, então a gente vai falar um pouquinho sobre esse desenvolvimento intrauterino, sistema nervoso e quais os cuidados que a gente tem que ter, né, para que essa criança no futuro
não venha a ter nenhum transtorno, né? Nenhuma dificuldade no aprendizado. Mais uma vez, agradeço de coração. Vilma, obrigada! Muito bom Obrigada, conversar com você Cláudia, sempre. pelo convite. Você é ótima. E Deus te abençoe. Continue assim, se dedicando e a gente estudando junto, tá bom? Com certeza. Gente, beijo, tia. Acabou, tia. Um beijo para você. Na próxima você participa. Beijos. Tchau, tchau.